E aí, gente, atenção, esse aqui. Essa é a aula 12 do nosso curso sobre economia e hoje a gente vai falar sobre teoria do caos. E esse tema é citado por Rothbard no livro. Rothbard, Making Economic Sense. Economic. No começo ainda. O que é teoria do caos? Basicamente, a ideia de que alguns sistemas eles se comportam de forma não lineares, né? Começou com Poincaré, Lorentz também. Se eu for aqui, ó. Poincaré e Lorentz. Poincaré no problema dos três corpos, em que ele afirma num artigo que você, por exemplo, tem o Sol, a Lua e a Terra, e a relação entre eles você quer simular num computador isso. No futuro, a gente pensa dessa forma, né, no computador. As conjunções iniciais desse sistema podem gerar uma multitude de variáveis que vai fazer esse sistema ser imprevisível ou extremamente complexo de se prever o comportamento de três corpos ou N corpos em relação ao outro ao longo do tempo. O de Lorentz foi na área de meteorologia, né, em que ele viu que mudando pequenas variáveis do algoritmo dele de simulação do tempo, a mudança era muito divergente, né? Criando o que é chamado de efeito borboleta, que a gente chama hoje, né? Que é mais ou menos assim. Parece asa de uma borboleta, de certa forma. Que é chamado de fractais, né? O fractals. Que é uma estrutura topológica que descreve essa não linearidade. Presente em diversos contextos. Onde está presente essa não linearidade? Cara, mesmo na medicina, cara. Por exemplo, você prevê angina no coração, dores no coração. Ou você prevê o tempo. Ou você lidar com problemas na física, né? O N-body problem. Vários problemas, desses problemas são considerados caóticos, né? Você não... Tipo, mudanças extremamente pequenas criam efeitos relativamente grandes em diferença, né? Então você tem que ter isso em mente, né? Em relação a isso. Tem formas de lidar com o caos, né? Mas a grande questão é que as funções de probabilidade ficam mais complexas de calcular. Como a gente calcula o caos no sistema, né? É dado pelo expoente de Lyapunov, com base no matemático com esse nome, né? Acho que é Andrei Lyapunov, não lembro exatamente. E basicamente dá pela divergência dentro de uma série temporal, nesse caso. Então você tem duas séries, que você está comparando, na verdade, a mesma série, e você calcula ela em espaços diferentes para ver uma divergência, né? Quanto mais essa divergência for positiva, lambda ser maior que zero, porque lambda pode ser igual a zero e menor que zero. Mas quanto mais positivo, mais caótico. Esse é o ponto. Se esse sistema ter lambda positivo, quer dizer que ele é caótico. Por exemplo, eu tenho aqui lambda como limite, x até infinito. Esse aqui é uma função de normalização, tá? N, você pode escolher N no caso. Você faz a soma disso, de N parâmetros, ao longo de ionésimos parâmetros em R. Em que esse daqui vai ser, vamos supor que esse aqui seja RI e aqui seja R0. Então, essa primeira aqui é RI e aqui é R0. Tu quer saber a divergência entre elas ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo dessa série temporal, você quer saber a divergência entre elas. Em que essas barras ao redor se chama norm. Que é só uma simplificação de uma equação de distância. Pode ser dita como distância euclidiana, mas é uma relação de distância entre os dois. No fim, é isso que significa, mas significa outra equação, né? Que representa a distância. Ou pode ser dada pelo limite t vai ao infinito, função de normalização, pelo logaritmo dessa distância dessa série temporal. Então, ambas formas de simular a distância, né? Tem várias técnicas de você fazer esse expoente de Lyapunov. Tem várias formas de algoritmo. O original, se não me engano, era de Wolff, né? Era o sobrenome do cara, né? E aplicado em vários contextos.
como eu já disse, medicina, física e etc, matemática, topologia. Só que na economia a gente tem NEP9, expoente de NEP9 positivos, né? E tem artigos que mostraram isso, que tanto em inflação, taxas de câmbio, PIB per capita, ações da bolsa, entre outros elementos econômicos, eles calcularam LEPO9 positivo usando os dados de séries temporais que você tem a roda por aí, para você baixar e utilizar para pesquisa, tornando positivo. Tem, por exemplo, a Prit Das, por exemplo, é um autor, acho que é assim o nome deles, que escreveu muito sobre isso. Acho que é mais ou menos assim. Depois eu deixo na descrição os artigos. Tem vários autores que demonstraram expoentes de LEPO9 positivos nessas e outras relações econômicas, né? O que significa para nós? Por que Rothbard levantou essa questão? Por que a teoria do caso é tão importante? Porque isso significa que você fazer inferências probabilísticas bayesianas ou markovianas nesse contexto, você prevê o que vai acontecer qual que vai ser a inflação do Brasil daqui a 1 ano, 2 anos. No geral é algo extremamente difícil, às vezes talvez impossível. Nessa teoria tem uma coisa chamada caos control, que basicamente tu consegue lidar com mesmo um sistema caótico e tentar prever ele. Mas mesmo assim, a base do porquê essas coisas são complexas de você lidar. Taxa de juros também, tá? Taxa de juros também foi vista como também nesse contexto. Você prevê taxa de juros de países. Se fosse orgânica, pior ainda, porque aí no caso seria decidido pelo mercado a taxa de juros, né? O que seria o certo, mas enfim. Você prevê essas coisas extremamente complexo, mas é inerentemente complexo, né? Não é que elas seguem uma caminhada randômica, né? Que é chamada de random walk na física, que também é aplicada nesse contexto. Não seguem o random walk. Ou Brownian motion, né? Que é o movimento browniano, que algumas pessoas também diziam isso. Nenhum dos dois. É uma relação caótica criada pela ação humana. A ação de pessoas são imprevisíveis e por isso o que é refletido no mercado é essa incerteza. Então, o que nos mostra, pelo menos os artigos recentes associados a isso, é que a economia tem expoentes de NEP9 positivos, ou seja, ela faz parte da teoria do caos. É um sistema caótico e prever coisas nele é extremamente complexo. Então, e isso é muito importante para a teoria austríaca, porque a explicação que a gente pode dar para isso é muito mais contundente do que a keynesiana.